Quem nunca ouviu falar de dieta? Se bem que no nosso tempo essa palavra tem sido bastante desviada do seu sentido originário, não é? Dieta vem do grego, que significa modo de vida. Ainda que hoje, normalmente, pelos corredores das nossas conversas, dieta esteja relacionada com perda de peso, né? Não necessariamente. Não só isso, e não só esse objetivo. Basicamente, a dieta consiste em uma rotina alimentar que a pessoa segue de acordo com objetivos de reposição nutricional, prevenção de doenças, controle de índices, não é? Proteínas, minerais, vitaminas, etc. Mais energia, mais vitalidade. Então, dieta está relacionado aqui, eu preciso recobrar o sentido originário da palavra, está relacionado a um modo de vida saudável. Joia! Fica aí com esse conceito, essa definição. Dieta como modo de vida saudável. Nós desejamos oferecer para a Igreja Presbiteriana Betel uma dieta espiritual guiada pela carta de Tiago, a partir de hoje. Com vocês, eu quero seguir essa dieta para esse momento atual da igreja. E aí nos ocorre uma pergunta: por que estudar a carta de Tiago nesse momento específico da vida da Igreja Presbiteriana Betel? Tiago está focado em abordar o estágio da vida do crente depois de sua conversão. Então, focado nisto, ele vai dizer o que acontece depois dos primeiros passos da fé, de fé em fé. É o tema do culto dessa noite. Como é que o crente deve responder a este novo estágio depois da sua confissão, depois do alcance do Evangelho? Como é que ele deve responder a Deus nesse desenvolvimento? Que tipo de dieta ele precisa para dar seguimento a este estágio pós primeiros passos da fé? Portanto, está assentado para Tiago que aqueles para quem ele escreve já se converteram. O que isso significa? Tiago está escrevendo para crentes, para aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Em decorrência disto, precisam pautar a sua vida de acordo com o querer revelado, o querer de Deus, mesmo diante das lutas dessa caminhada de desenvolvimento. Por que estudar Tiago nesse momento da vida da igreja? Estudar a epístola de Tiago nesse momento pontual da vida da igreja Betel, que anseia por crescimento, por ampliação de suas fronteiras, por consolidação dos projetos, demanda envolvimento individual, coletivo no serviço. Vários irmãos estão passando por diversas provações, portanto é pertinente e pedagógico, porque Tiago vai tratar na sua carta de sabedoria prática para a vida cristã. E ele oferece uma fonte preciosa, rica de ensinamentos práticos para essa vida que recebemos do Senhor e a ideia do seu desenvolvimento. Esse é um momento de expansão, de novos projetos. A igreja pode se beneficiar enormemente dos conselhos práticos de Tiago sobre essa maneira de viver, segundo a sabedoria e a piedade. Eu disse que esta é uma carta escrita para outros crentes. É verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 1 da carta, é um líder cristão, identificado em Gálatas, capítulo 1, 19, como irmão do Senhor Jesus. Portanto, é o autor desta epístola. Ele mesmo se identifica como servo. Abra lá sua Bíblia, se bem que nós vamos nessa noite apenas introduzir a carta, preparando-nos para as semanas seguintes que nos aguardam no alimento específico de cada porção.
Lá no capítulo 1, versículo 1, Tiago se identifica como servo, alguém que se submete à autoridade do Senhor, alguém que se reconhece pertencendo a outro. E aqui ele pertence ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o autor da carta, um crente, submetido à vontade do Senhor. Literalmente, se assim quiséssemos, escravo do Senhor, servo do Senhor. Está focado em abordar o estágio da vida do crente depois da sua conversão. Então ele escreve para aqueles que já se converteram, que já foram alcançados pelo Evangelho e agora estão enfrentando lutas. São chamados os destinatários de judeus da dispersão, ou 12 tribos da dispersão. Isto é, gente que estava vivendo debaixo de provação. Você pode usar, para entender o que significa isso, uma referência da tradução King James, por exemplo, que lá traz as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Isto é, os irmãos que estavam espalhados pelo mundo e estavam debaixo de muita dificuldade, muita provação, perseguição. No capítulo 1, versículos 2 a 11, esta amplitude prática dessa dieta oferecida por Tiago alcança vários temas. Você vai encontrar aqui estes assuntos de ordem prática, apontando para o entendimento correto da pobreza, da riqueza. Capítulo 1, versículos 9 a 11. O assunto da provação. Logo depois do capítulo 1, você, a partir do versículo 2, já vai perceber de imediato, como se Tiago tivesse a intenção realmente de dar uma chacoalhada nos irmãos. Ele já trata do tema da provação e diz como é que esses irmãos convertidos deveriam responder às provações. Depois trata da visão dos recursos materiais. Muitos deles estavam privados disso, muitos deles estavam em pobreza, e Tiago então ensina para eles como eles deveriam lidar com a pobreza, com a riqueza, a questão da tentação, que produz, sendo alimentada pelo pecado, produz morte. Capítulo 1, versículos 13 a 16. É enaltecida a bondade de Deus como expressão do seu caráter imutável. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Como eu disse, o caráter das provações. Deus tem propósito em tudo que acontece conosco. A sabedoria como expressão de remédio para o atribulado, como instrumento para o enfrentamento das provas, está aí descrita a partir do versículo 5 até o versículo 8. Tiago fala sobre a fé viva, ativa, e a sua relação com as boas obras, está aí no capítulo 2, versículos 14 a 26. E aqui, com respeito à nossa realidade, em um contexto em que a igreja está insistentemente sendo instruída sobre o papel do serviço, como é importante recobrar estes princípios e estas instruções, exortações oferecidas por Tiago com respeito ao entendimento da fé, como a compreensão profunda da fé reverbera em nossas ações de serviço, produz frutos. Por isso Tiago vai dizer que a fé genuína é revelada por obras, capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 2, versículo 26. E a fé é produzida pela palavra de Deus, nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo. E Tiago então relaciona o papel da palavra. Ela é tão importante, tão cara, inegociável, que saber ouvi-la é vital para o nosso desenvolvimento. Essa dieta não vai funcionar se a gente não souber ouvir Deus. Por isso ele fala do ouvinte negligente e do ouvinte praticante na sua carta, enfatizando o poder da palavra. Como resposta de que ouvimos bem, nós sabemos nos tratar. E por isso Tiago fala do cuidado com a imparcialidade no modo de trato uns com os outros. Capítulo 2, versículos 1 a 13.
Nós vivemos em obediência ao Senhor, porque como Tiago também somos servos do Senhor, nos submetemos à sua vontade. Então a lei do Senhor é amada, querida por nós. Tiago trabalha a lei do Senhor, capítulo 2, versículos 1 a 13. De novo, relação fé e obras, capítulo 2, versículos 14 a 26. E aí, então, a manifestação disso tudo como reluzindo graça é o trabalho que oferecemos com as nossas mãos a partir das obras, capítulo 2, versículos 14 a 26. Esta comunidade de crentes convertidos, que aprenderam a amar a Jesus, agora são chamados ao desenvolvimento de sua expressão de fé, crescendo em sabedoria, enfrentando as provas como corresponde, tratando-se fraternalmente como Deus quer, ouvindo, acatando, submetendo-se à palavra de Deus, porque estes irmãos pertenciam a uma comunidade de fé, e na comunidade de fé está presente os laços dos relacionamentos. Tiago trata disso a partir do capítulo 4 até o capítulo 5, a questão dos conflitos nos relacionamentos, a importância da oração, tudo isto observamos aqui na carta de Tiago. Quando nós nos desenvolvemos na fé, quando nós estamos nesse modo de vida / dieta espiritual, quanto mais crescemos na fé, mais nos damos conta de que há tanto que precisa crescer de evolução. Quanto mais enxergamos a Deus, quanto mais ouvimos a Deus, mais enxergamos que somos pecadores. Por isso não há lugar para a soberba no coração de quem está crescendo na fé. Pelo contrário, a característica evidente é a humildade. Porque alguém que está crescendo na fé está fitando o que é santo, o perfeito Deus. E como alguém que está fitando o que é santo vai se achar o que não é. Por isso está presente na abordagem de Tiago o tema da confissão dos pecados a Deus, uns aos outros, o lugar da oração, a preservação da unidade, a saúde espiritual da igreja. Tudo isso comunica uma vida, uma igreja saudável. Então nós vivemos um tempo específico de desejo de crescimento, por consolidação das famílias, dos trabalhos estabelecidos, por sustento e força e esperança para aqueles que estão enfrentando muitas provações, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, seja também na fraqueza espiritual. Então, seria uma boa dieta recobrar a carta de Tiago para o fortalecimento da igreja presbiteriana Betel, considerando que nesta via de vivência comunitária nós podemos ser fisgados pelas manifestações ou pela presença do pecado que em nós ainda habita, infelizmente. Podemos dar lugar à falsidade nos nossos relacionamentos, podemos dar lugar à hipocrisia nos nossos relacionamentos, ao legalismo, podemos dar lugar ao mau uso da língua, e Tiago não trata disso também? Falando o que é a língua, e os termos que ele usa servem para nos deixar assim em alerta total. Alerta total. Sabe quando submarino, você vê esses filmes, né? Filmes de submarino, e o submarino vai ser atacado e alguém dá uma voz de comando assim, diz assim: alerta total. O que significa isso? Vai vir torpedo aí, minha gente. Vai vir chumbo grosso. O que fazer? Eu realmente, sem experiência militar, sem estratégia militar, sem conhecimento de causa, eu não sei o que o submarino, na mira de um torpedo, faz para se livrar. Eu confesso que eu não sei, né? Deve ter algum sistema de proteção antibombas, enfim.
Mas aqui está sendo dado um alerta total. Escute aqui. Nós precisamos dessa dieta para nos preparar para tempos difíceis, e eles vão piorar para nós. Está difícil hoje, vai piorar. A gente precisa estar preparado para enfrentar isso com o nosso comandante firme, confiando nele todo o tempo. Isso serve não para te desanimar, te causar pavor, pânico, serve para te focar no propósito, porque passar pela prova sem a força do Senhor é extremamente difícil. Com o Senhor é difícil, não é? Com o Senhor é difícil. A gente chora, a gente sofre, a gente fica com medo. Sem o Senhor é impossível atravessar para o outro lado da margem. É pânico geral. Se há alguém nessa noite que está do lado errado, que está sem o Senhor, está enfrentando problemas e vai enfrentar outros piores, isto é um alerta para você. Você não vai poder suportar isso sem a presença daquele que leva o seu fardo. Portanto, nessa noite, trate de se acertar com o Senhor, trate de ouvi-lo, trate de colocar a sua vida em ordem, trate de confessar os seus pecados, trate de reconhecer que você não dá conta disso sozinho. Nenhum de nós dá conta disso sozinho. Então, essa proposta que desejo fazer aos irmãos, a nível dessa dieta, porque a gente vai precisar, no caminho que o Senhor propõe para nós, muita paciência. E como é que Tiago termina a sua epístola? Dizendo para a gente ter paciência até a volta do Senhor Jesus. Sejam pacientes, irmãos. Cuidem uns dos outros. Se alguém está doente, chame o presbítero, ore. É cuidado mútuo isso. Cuidem uns dos outros. Portanto, estudar Tiago oferece base sólida de sabedoria prática, de perseverança na fé, de integridade no serviço, de unidade na comunidade. São aspectos essenciais para o crescimento saudável de uma igreja. Se esta igreja deseja crescimento saudável, alinhado com os princípios bíblicos, precisa estabelecer essa dieta na sua vida. A carta de Tiago, portanto, será as águas nas quais nós mergulharemos por um bom tempo. E eu quero incentivá-los, meus nobres irmãos, a memorizar essa carta juntos. Eu gostaria de incentivá-los, desafiá-los para esta tarefa. E quero oferecer-lhes a oportunidade dos sermões dominicais, nos quais serão abordados esta epístola, como oportunidade na semana para que o Senhor nos dará, para que as porções apresentadas sejam usadas como tarefa para nossa memorização na semana. Então, semana próxima, por exemplo, vou pregar capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Essa porção que nós vamos memorizar semana próxima, não é? Semana próxima. Então, cada porção apresentada nos nossos sermões aqui dominicais, nos quais terão como foco a epístola de Tiago, serão oportunidade para todos nós
de provarmos dessa dieta de forma prática, também incluindo a tarefa da memorização. E quero sugerir a aplicação do método sueco na leitura da carta. Enquanto estivermos trabalhando a carta de Tiago, você antecipadamente, durante a semana, vai lendo. Vai lendo. Então, pastor, essa semana eu já li a carta toda, é uma carta curta, não? É uma carta curta. Nós teremos a oportunidade de ler pelo menos umas 30 vezes essa carta. Leia uma semana, na semana seguinte leia a carta toda, na terceira semana leia a carta toda, leia a carta toda, leia. E quando você ler as sessões que vamos abordar, utilizando o método sueco, que consiste em figuras, você lê o texto em voz alta, identifica: 1, lâmpada. O que me chamou a atenção nesse texto? A lâmpada. 2, a seta. O que esse texto aplica para mim? 3, interrogação. O que eu não entendi nesse texto? Anota. E eu inseri, adaptando o método sueco, uma quarta figura. Quem pode antecipar qual foi a quarta figura que eu inseri no método sueco? Então, estamos falando de lâmpada, seta, interrogação. Lâmpada o que é? O que é lâmpada? O que me chamou a atenção no texto? Seta, o que se aplica, o que foi diretamente cravado no meu coração? Você está lendo um texto, aquilo cravou no seu coração, você diz: uau! Não é? Quando você está dirigindo um 2.5, 3.0, dá aquela acelerada, aquele motorzão turbo, aí você chega, você cola no banco para trás, não é? O que te faz colar no banco para trás assim? Quando você está lendo, aí é a seta. E a interrogação, aquela carinha que você faz, franze a testa, né? Não entendi nada disso, anota, é a interrogação. E eu inseri um quarto elemento: a cruz. Como é que Jesus é apontado aqui para mim? Onde eu identifico Jesus? Anotaram? Vocês estão assim com a expressão de que está tudo dominado. Está tudo na mente, não é? Então leiam a carta utilizando esse método. É apenas uma sugestão pedagógica, vai nos acrescentar muitíssimo. E se estendermos isso para a nossa família, então imagina o impacto disso. Leia a carta de Tiago, as porções que trataremos quando você se reunir para almoçar com a família, para uma refeição. Antes da refeição, abra a Bíblia e leia. A porção dessa semana é esta. Vamos ler em voz alta: lâmpada, seta, interrogação, cruz. Em 3 minutos vocês estão aplicando as coisas. Só não cresce quem não quer crescer. Só não é saudável espiritualmente quem se apartou da dieta de Deus. Só não pratica quem é preguiçoso, negligente. Tiago fala deste, que não sejamos nós. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nessa longa jornada, nessa bendita dieta, nós sejamos uma igreja mais forte, cresçamos em todos os aspectos, mas um crescimento saudável, sejamos mais fervorosos na fé, homens e mulheres de oração, crianças tementes a Deus, crianças que amam orar, adolescentes que amam ler a palavra, que amam orar, são marcados pela leitura da Bíblia, pela bênção de compartilhá-la com os outros, adolescentes, jovens comprometidos com o Senhor, que são referência para esta juventude sem foco, duradouro, desistente, desencorajada, perturbada emocionalmente falando. Homens, casamentos sustentados por homens que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres submissas como Cristo submeteu ao seu Pai, filhos obedientes. Que famílias, que família bendita é esta, minha gente? É a família que está debaixo da dieta de Deus, o modo de vida de Deus. Que o Senhor nos ajude
nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, fique em pé. Ó Deus, nós fomos introduzidos panoramicamente na carta de Tiago, apresentando à igreja como é viva, prática, como é necessária esta instrução para nós. Nesta longa jornada, nós confiamos no Teu poder para animar-nos ao estudo, à memorização, à aplicação, ao compartilhamento dessa preciosa exortação. Ajuda-nos nesse trabalho bendito que é o de ouvir sermão. Saibamos ouvir a pregação, dando a importância que se deve, porque é a Tua palavra, Senhor. E é a Tua palavra que nós precisamos para avançar. É a Tua palavra que organiza a nossa mente, nossas ideias, nossos projetos. É a Tua palavra que nos orienta para dizer não, para dizer sim aos desafios. É a Tua palavra que nos dá sabedoria para avançar, para recuar. É a Tua palavra que é o bom conselho para a nossa vida. E é a Tua palavra que esta igreja precisa. É a Tua palavra. Por isso, ajuda-nos para amarmos esta palavra de todo o nosso coração, de maneira que durante a semana ela não seja esquecida, mas que com sistematicidade, com seriedade, com disciplina espiritual possamos nutrir no hábito santo da meditação a vida nessa bendita dieta. Permita à igreja o despertamento para compreender que sem os recursos do Senhor nós não conseguiremos avançar. Nós estagnaremos. Que não aconteça isso conosco, Senhor, mas que avancemos, utilizando bem todos os recursos que recebemos do Senhor. E agora nós vamos celebrar a ceia, comer e beber. Que recurso maravilhoso, precioso do Senhor para nós. Tua palavra revelada, visivelmente anunciada. Pedimos que Tu nos abençoes. E este recurso dado aos crentes é graça do Senhor, e nós o recebemos no temor de Cristo, no nome de Cristo, exaltando a sua obra, o seu trabalho perfeito, crendo que a sua obra foi suficiente, é suficiente e nos satisfaz. Portanto, Deus nos abençoe mais uma vez agora nesse grande banquete espiritual que teremos com a Santa Ceia. Já consagramos a Ti esses elementos, que sejam para o bem da igreja, para a cura, a sanidade, fortalecimento e edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos.